Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova por aqui, eu sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Primeiro episódio aqui no nosso estúdio. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que esse espaço aqui vai receber pessoas incríveis. E, pessoal, é o primeiro programa, então, se tiver alguma falha técnica, já peço desculpas aí para vocês desde o começo. É um espacinho que a gente está fazendo com muito carinho e cada episódio a gente vai sempre procurar trazer coisas diferentes para estar evoluindo esse espaço nosso para vocês. E nesse primeiro episódio do Dream Podcast, eu tenho a honra de convidar uma grande amiga de muitos anos já. Teve a grande felicidade, tenho a grande felicidade de receber a Carol, que ela é fisioterapeuta e ela faz um trabalho muito bonito, além do Pilates, da academia linda que ela tem hoje. Eu fiz as fotos na inauguração do primeiro espaço dela alguns anos atrás, e agora ela está num espaço muito maior. Então, eu fiz questão de convidar ela para essa nova fase nossa aqui e enaltecer o trabalho que ela faz, não só com Pilates, com academia, um trabalho muito bonito que ela faz no acompanhamento das gestantes antes, durante e depois, né, Carol? Então, eu acredito que é um podcast que vai ser rico em informações, tanto para os homens, os maridos que têm que entender melhor essa fase da gestação, e para as mulheres que não conhecem esse trabalho que ela faz, que é muito bonito. E eu acredito que quem não conhece vai ficar apaixonado e vai procurar a Carol para conhecer mais no Instagram dela, acompanhar. Carol, muito obrigado por aceitar o convite, vir no sabadão aqui, é, tirar uma tarde sua para vir conversar comigo e contar um pouco da sua história e muito do seu trabalho bonito que você vem fazendo. Oi, Bruno. Primeiramente, muito obrigada. Eu que fiquei, assim, extremamente feliz com o seu convite. Eu já venho acompanhando, eh, o Dream Podcast há algum tempo, né, acompanhando os podcasts, os temas. E, assim, é muito legal esse projeto. Eu acho que serve de inspiração, para muitas pessoas, incentivo, né. E essa troca dessa essa partilha de conhecimento, de histórias. Então, assim, eu fiquei lisonjeada, pelo convite, fiquei muito, muito feliz mesmo. E principalmente por falar, né, abordar um tema que eu sou apaixonada, que eu já venho trabalhando aqui em Avaré há 10 anos, né, que é a fisioterapia pélvica, especificamente na área da fisioterapia obstétrica, que é o acompanhamento da gestação, né, das gestantes, tanto no pré-natal, né, durante a gestação, quanto no trabalho de parto, né. Hoje é de grande importância a fisioterapia no acompanhamento da gestante na maternidade, no trabalho de parto. E no puerpério, né, que é o pós-parto, que é, eu acho que também uma fase muito desafiadora na vida da mulher, que é o puerpério. Então, fiquei muito feliz com o convite, e principalmente por se tratar desse tema que eu sou apaixonada. A gente já começou o podcast com aprendizado. Até a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa gravação. E eu falei, nossa, mas porpério, o que que é isso? Daí você começou a explicar, eu achei muito legal, porque a gente só fala pós-parto, né? E já tem uma nomenclatura. Carol, você já está há 10 anos, né, fazendo esse trabalho com fisioterapia pélvica. E por que que você decidiu fazer fisioterapia antes de tudo, antes de fazer essa especialização em fisioterapia pélvica? A fisioterapia entrou na minha vida, eu ainda era jovem. Na verdade, né, eu era bailarina na fase da adolescência. Minha paixão era o balé clássico, desejava ser bailarina clássica. E eu queria, né, cursar até a faculdade de dança, mas daí não deu certo. E eu vi que a fisioterapia tinha uma ligação com o balé, né? Tanto no tratamento, na performance das bailarinas, o trabalho da fisioterapia era bem bacana. E eu acabei indo para fisioterapia por conta disso. Mas daí, dentro da graduação, eu não me identifiquei tanto com essa parte da ortopedia e acabei conhecendo a área da fisioterapia da mulher. Na minha graduação, eu tive uma professora, né, fisioterapeuta Cláudia Oliveira, que foi a minha grande inspiradora assim, na área da saúde da mulher, que ela hoje é referência no Brasil nessa área. E,
E lá, lá na Unisanta, que foi a faculdade que eu me formei, ela faz um trabalho muito bonito na clínica de saúde da mulher, com os atendimentos às mulheres, gestantes, idosas, é, tudo pelo SUS. Então, eu fiquei, assim, encantada por essa especialidade da fisioterapia, que na época, né, naquela época, 2009, 2010, era, a fisioterapia pélvica estava começando a ganhar destaque, ainda era tudo muito novo dentro da fisioterapia. E eu me apaixonei, me identifiquei muito com essa área, com essa especialidade, e daí foi aí que eu decidi cursar a graduação, a pós-graduação em fisioterapia aplicada à saúde da mulher. E é muito interessante, né? Porque a faculdade é um tempo tão longo, né? Que a gente vai vivenciando tantas coisas, né? Que você teve a oportunidade, né? De conhecer algo que marcou sua vida, né? Teve algum momento ali, algum atendimento, alguma coisa que foi sabe, o divisor de águas ali para você, que foi o que, nossa, nossa, é isso que eu quero, é por isso que eu quero seguir esse caminho? Como a gente, lá na Unisanta, né, tinha a clínica escola, que a gente já fazia atendimentos com esse público, os relatos, né, das pacientes, assim, por exemplo, uma idosinha que tinha vergonha, que ficou distante socialmente, assim, por conta de uma incontinência urinária, que ela tinha vergonha de ir à missa, porque ela ia ter escape de xixi, porque ela ia ter que usar um absorvente, uma fralda geriátrica. E daí, quando a gente começava a fazer o tratamento, que ela começava a voltar para sua vida social, para suas atividades do dia a dia, que ela não precisava mais usar fralda, e ela chegava com aquela alegria e contava para as outras pessoas, e ia divulgando esse trabalho, e cada vez ia aparecendo mais pacientes. E você vê, gente, parece uma coisa tão tonta, mas que afeta tanto a qualidade de vida das mulheres, né? Que é assim, as pessoas têm. A fisioterapia pélvica trata de uma região muito íntima, né? Trata da intimidade das pessoas. Então, é difícil da pessoa conseguir procurar um tratamento, porque ela tem vergonha, constrangimento. Então, se do outro lado o profissional não for acolhedor, não tiver uma expertise, um respeito, né, a pessoa não vai conseguir fazer o tratamento. Então, acho que isso que me tocou, que mexeu comigo, o quão positivamente a fisioterapia pélvica afetava a vida das mulheres, das gestantes, a qualidade de vida das gestantes, né? Muitas, a gestação, devido às mudanças, né, que ocorrem, acaba muitas vezes gerando dores, incapacidades, e a fisioterapia ajuda a prevenir tudo isso. Então, acho que me identifiquei bastante, principalmente por ser uma área delicada, e eu me considero uma pessoa mais delicada, mais reservada. Então, eu acho que eu me identifiquei bastante com essa área, e daí foi isso que eu decidi falar, não, é isso que eu quero. Na época da faculdade ainda fiquei muito dividida com a parte de neuropediatria, que era uma área também que tocou muito, assim, que mexeu muito comigo. Mas como eu pretendia voltar a morar em Avaré, né, que a minha graduação foi em Santos, daí eu acabei optando em seguir mesmo a área da fisioterapia pélvica. Porque aqui em Avaré ainda não tinha essa especialidade, não tinha nenhum profissional que fazia essa especialidade. Então, eu pretendia voltar aqui para casa dos meus pais, ficar perto da minha família. E daí optei em dar continuidade com a especialidade de fisioterapia pélvica. Hoje você está há 10 anos já atendendo e você consegue perceber que existe hoje uma maior conscientização hoje do público que antes? Sim. Hoje, né, querendo ou não, aí já tem 10 anos que eu tô aqui, que a fisioterapia pélvica já está bem disseminada, bem, né, bem expandida. Hoje, nos grandes centros, já a fisioterapia pélvica já está presente na equipe multidisciplinar. Eh, as,
as influencers hoje já divulgam muito a parte da fisioterapia pélvica, então é uma área que vem sendo bastante divulgada tanto nas redes sociais, na mídia, quanto até pela equipe multidisciplinar, né? Pelos médicos, psicólogos. Mas no começo, há 10 anos atrás, quando eu vim para cá, era uma área completamente desconhecida, era meio que um tabu mesmo, sabe? Então as pessoas tinham vergonha até de procurar o tratamento, assim, até um pouco de receio. Nossa, mas como assim? Ela é uma fisioterapeuta, vai cuidar dessa parte? É, Nossa, mas como assim? Mas mas você faz esse tipo de tratamento? Nossa, mas você vai acompanhar uma gestante? Mas você é só fisioterapeuta. Então, tinha um certo, não sei se é um pré-conceito, né, por parte da sociedade, da população. Os médicos ainda ficavam um pouco inseguros de indicar o tratamento, por não saber mesmo, não ter conhecimento de como funcionava, de como que era o tratamento, de quais eram realmente os benefícios. Então, ainda quando eu voltei para cá, né, quando eu comecei a atender aqui em Avaré, que foi em 2014, era meio que assim, um pisar de ovos, assim, que as pessoas ainda estavam um pouco inseguras em relação a essa especialidade. E daí, a partir daí, né, fui fazendo um trabalho mesmo de formiguinha, fui conversando. Quando eu vim pra cá, eu fui conversar com todos, acho que foi com todos os obstetras, ginecologistas aqui, médicos urologistas aqui de Avaré, para apresentar o meu trabalho, para eles entenderem como que funcionava a fisioterapia pélvica, quais eram os benefícios, como que ia contribuir para o tratamento deles também, né? Para a evolução dos pacientes deles. E foi aí que eu consegui ir desenvolvendo meu trabalho aqui. Você sentiu que você conseguiu ser acolhida também pelos profissionais ou você sentiu que teve uma barreira ali também? Alguns, por alguns eu fui bem acolhida, por outros ainda não estavam muita credibilidade, não, para fisioterapia nessa especialidade. Eu acho que eu fui mais acolhida pelos outros profissionais fisioterapeutas. A primeira clínica que eu atendi aqui em Avaré que eu comecei a trabalhar aqui em Avaré foi a clínica da Adriana Fusco, que ela me acolheu muito, assim, ela também me ajudou a começar essa especialidade aqui em Avaré. Então, ela também indicava muitos pacientes dela para vir fazer a fisioterapia comigo. Ela também nossa, só tenho muita gratidão à Adriana, porque ela me ajudou nessa questão de divulgar um pouco mais da fisioterapia pélvica aqui em Avaré. Hoje a gente vê que as redes sociais ajudam bastante. Sim, O lado positivo de falar muitas coisas legais, e muita gente às vezes coloca algumas coisas que, né, fica meio que na dúvida, né? Mas eu vejo ali que você não faz só acompanhamento só com mulheres, né? Até eu acho que foi ontem mesmo, eu tava vendo você estava atendendo um senhor. Então, como que começou essa procura também dos homens fazer a fisioterapia pélvica com você? dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem o tratamento da incontinência urinária. E no homem, a incontinência urinária, ela acontece depois, principalmente, né? Um dos fatores que causa incontinência urinária masculina é a cirurgia de retirada da próstata, prostatectomia, né? Que é devido a um câncer de próstata. Então, uma das principais sequelas da prostatectomia, principalmente a radical, que é quando é retirada toda a próstata, é a incontinência urinária e a disfunção erétil. Então, no começo também foi bem difícil para esse público aceitar esse tratamento da fisioterapia, entender quais eram os benefícios, entender a importância da fisioterapia na reabilitação pós-prostatectomia. Mas começou mais assim por indicação, porque o paciente ele não sabe que a fisioterapia faz essa reabilitação. Então, a maior parte dos pacientes que passam por uma cirurgia de próstata, geralmente eles vêm de grandes centros, né? Eles vão operar no Amaral Carvalho, na Unesp, em Bauru, lá em São Paulo. E lá existem equipes multidisciplinares, eles já sabem a importância da fisioterapia pélvica. Então, eles já vêm com encaminhamento, com pedido do médico para realizar a fisioterapia pélvica. E daí eles acabam me procurando, né? Mas é um trabalho difícil de divulgar agora que graças a Deus,
Eu acredito que me tornei referência nessa área aqui em Avaré, então, a demanda está sendo maior, está tendo bastante procura. Então agora a gente consegue divulgar mais, os pacientes já se sentem mais confortáveis, assim, para a gente poder, divulgar, né, poder fazer uma divulgação, porque é difícil a gente expor, né, o paciente, como eu falei, inicialmente, é uma área que trata da intimidade da pessoa. Então, de que maneira que você vai abordar isso numa rede social, né, para não expor esse paciente? Como que você vê hoje, exemplo assim, a aceitação do público em relação a isso? Porque, exemplo assim, a gente vê assim que tem os tratamentos que são, vamos dizer assim, tradicionais e cada vez mais a gente vê o trabalho que você está fazendo, né, com a fisioterapia pélvica, porque um exemplo assim, a gente estava conversando as pessoas entenderem o que cada profissional faz. E eu vi lá que você postou outro dia que você faz o acompanhamento durante o parto. Como é que funciona isso? Porque quando a gente estava conversando, eu comentei, falei assim, então a Carol faz esse acompanhamento. Aí me questionaram, mas isso não é a doula que faz? Eu falei, não, mas ela é fisioterapeuta. Então aquela, tipo, mas como que funciona? Mas é a doula, ela vai no lugar da doula, vai junto com a doula, ela é doula. Como que funciona esse entendimento, assim, do que cada profissional faz? Existe ou cada um faz um trabalho diferente? A doula, na verdade, ela é uma profissional, eh, que ela não necessariamente precisa ser da área da saúde. A doula, ela pode ser uma psicóloga, ela pode ser, uma farmacêutica, ela pode ser uma médica, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, pode ser uma mãe que teve muitos filhos e que se identificou muito com essa questão da maternidade, ela pode fazer a formação de doula. Então, ela não precisa ter uma formação, ela não precisa ter uma profissão para ela ser doula, né, basta ela ter vontade e fazer o curso de preparação para ser doula. A função da doula é muito importante, eu acho que ela dá todo esse suporte emocional para o casal, né, ali, para a família, esse suporte de passar por esse momento que é o parto, que é um momento de transformação na vida de uma família, porque eu acho que, embora a mulher seja a protagonista do parto, né, a mulher e o bebê, o binômio mãe e feto, mas o pai, o acompanhante ou a pessoa que está acompanhando essa gestante, essa mãe, também é importante, né, porque ele também faz parte disso. Então a doula vai estar aí nesse acolhimento, vai ajudar nessa questão de levar informação para essa família, para essa mãe, para esse acompanhante, como que funciona as fases do trabalho de parto. Ela vai fazer uma massagem, ela vai fazer afirmações positivas para a mulher conseguir se conectar a mente com o corpo para poder passar por esse processo que é o trabalho de parto, sem sofrimento, porque hoje, muitas pessoas, relacionam parto com sofrimento, e o parto não é sofrimento, né. Porque por conta de experiências de violência obstétrica, de experiências anteriores que acabavam se tornando experiências de sofrimento, ficou essa relação, né, que parto normal é sofrimento, porque a mulher tem dor, porque a mulher vai gritar, porque a mulher vai estar ali sozinha, tendo dor até o bebê nascer. E a doula vem para acolher, para falar: "Não, o parto não é isso, tem dor, né, porque a contração do útero para o bebê nascer é muito dolorosa. Eh, pra dilatar o colo do útero tem dor. Mas para essa dor ela tem um significado, positivo na vida daquela família, porque é essa dor que vai trazer a vida. Então a doula ajuda essa família a fazer essa aceitação, enfrentar essa situação de uma maneira positiva, sem criar traumas. Então ela vai estar ali dando suporte, vai abraçar, vai fazer uma massagem, um escalda-pés, eh, vai trazer esse conforto para essa família nesse momento do trabalho de parto. A fisioterapia, dentro do trabalho de parto, dentro da sala de parto, vai entrar como um profissional mais técnico mesmo, porque o trabalho de parto para o bebê entrar dentro da pelve e nascer,
é pura biomecânica, é puro movimento. Por quê? É como se fosse a pelve materna, né? Que é aquele osso que algumas pessoas chamam de bacia, né? Que é a pelve. Para o bebê nascer, ele tem que conseguir se encaixar dentro da pelve. E a pelve, ela tem como se fosse não, são estreitos ósseos que vão dificultar essa barreira do bebê, né? Então, a fisioterapia vai entrar com movimento, com posturas, exercícios, movimentos que ajudam a abrir esses estreitos. Para cada fase do trabalho de parto, ela conseguir orientar aquela gestante, aquela parturiente, qual a melhor posição que ela pode ficar, que o bebê dela vai descer mais fácil, qual o movimento que ela pode fazer, que o bebê vai se encaixar melhor na pelve. Quais exercícios, quais técnicas de massagem que ela pode fazer ali no trabalho de parto para ela conseguir suportar melhor a dor, né? Que são os recursos não farmacológicos, massagem, técnicas compressivas, exercícios na bola, imersão, né? Que alguns hospitais, algumas maternidades dos grandes centros já tem a sala de parto com a banheira, que é uma técnica de relaxamento não farmacológico para a hora do parto, ou nos hospitais que não tem esse recurso ainda, tem o chuveiro quente, que ajuda a amenizar a dor. Então, a fisioterapia vai incentivar a parturiente a ficar mais ativa durante o trabalho de parto, porque o parto é movimento. E fisioterapia é movimento. Então, o que acontece? A evidência científica, os estudos foram mostrando que quando a fisioterapia acompanha a mulher no trabalho de parto, a duração desse trabalho de parto é muito menor do que comparando com as parturientes que ficavam lá deitadas, quietinhas, esperando vir as contrações, numa posição de litotomia, que a gente chama, que é aquela posição deitada, com as pernas apoiadas. Que essa posição até podia causar mais indícios de laceração, de outras complicações, comparado às mulheres que ficavam mais ativas, em posições mais verticalizadas durante o parto, se movimentando, caminhando, fazendo os exercícios na bola ou na banqueta de parto, que são outros recursos. Os movimentos que você faz, então, na fisioterapia, a mulher cria uma consciência, não me julguem agora, mas interna. Sim, ela vai. A fisioterapia pélvica, né? Quando a gente faz esse trabalho durante a gestação, é para preparar a mulher mesmo para a hora do parto. Então, ela cria essa consciência. De qual movimento ela vai conseguir fazer que vai ajudar o bebê a se encaixar. E a gente vai explicando, informando isso para ela. Ó, esse movimento vai te ajudar nessa fase do trabalho de parto, esse outro movimento nessa outra fase. Acabou aquela cena de filme, assim, a mulher assim... Que vai gritar, faz força, né? Que é um termo muito feio, eu acho até, que é a força de cocô, né? Que eles falam, faz força de cocô, não sei o quê, empurra, prende a respiração. Não, o parto não precisa ser assim. Tem que ser fluido, né? Tem que ser uma coisa fluida. A mulher tem que tá consciente, né, do que está acontecendo, tá informada do que vai acontecer, como que ela pode participar ativamente desse momento, para ser uma experiência positiva, para ser um parto mais tranquilo, um parto mais seguro, com dor. Vai ter dor? Vai ter dor. Mas que essa dor seja ressignificada e não associada com sofrimento. Ô, Carol, mas isso é somente pro parto normal? Não, é uma dúvida, assim, até uma coisa que fica assim, mas fisioterapia pélvica é para quem quer parto normal. Não. A fisioterapia pélvica, ela é muito importante durante a gestação, por conta das sobrecargas mesmo que a gestação impõe no corpo da mulher, né? Acontece um monte, embora a gestação não seja um estado patológico, né, não uma doença, mas a gestação, ela acarreta inúmeras mudanças musculoesqueléticas, hormonais, vasculares, no corpo da mulher. E essas mudanças vão gerar sobrecargas, né? Então, a fisioterapia pélvica vai contribuir para essa gestante ter maior qualidade de vida durante a gestação,
ter menos dores, né? Ou até não ter dores. No controle da glicemia, porque durante a gestação aumenta muito a glicemia materna. Então, aumenta o risco da mulher desenvolver uma diabetes durante a gestação. E a diabetes gestacional pode acarretar inúmeros problemas, né? Como hipoglicemia do bebê, parto prematuro. Então, a fisioterapia, junto com os exercícios, vão ajudar no controle da diabetes gestacional, né? Para que essa mulher tenha uma gestação mais saudável. Vai preparar esses dois principais grupos musculares que sofrem grande sobrecarga na gestação, que são o assoalho pélvico, que é aquela musculatura íntima que dá sustentação para todos os órgãos pélvicos, para o útero, para a bexiga, para o intestino, que ele está lá embaixo. Então, durante a gestação, esse músculo tá ali, coitado, segurando o mundo, né? E o abdômen, porque o abdômen, ele acaba estirando muito, né? Ele acaba se esticando muito durante a gestação. E uma das complicações, das disfunções que acabam acontecendo devido à gestação é a diástase abdominal. O que é isso? Diástase abdominal é quando tem um afastamento dos músculos reto-abdominais. E daí não ocorre só com mulher, tá? Homem também pode ter diástase. Mas é que a gestação é um fator de risco. Então, a diástase é quando afasta os músculos reto-abdominais e fica aquele estufadinho, sabe? Aquelas pessoas que têm um abdômen que tem um estufado aqui na frente. Quando vai fazer um movimento de flexão de tronco, acaba estufando, assim, como se tivesse com o abdômen com um abaulamento, assim. E isso, além de esteticamente não ser agradável, funcionalmente também não é, porque a diástase abdominal ela pode acarretar hérnias viscerais, umbilical, dor nas costas, porque essa diástase acaba gerando uma incompetência abdominal. E daí o que acontece? Se o abdominal não tá, a estrutura abdominal não tá forte adequadamente, não tá funcionando adequadamente, a gente vai sobrecarregar quem? Os músculos das costas, pra gente manter a postura. Mas como que fortalece Então, existe uma maneira adequada da gente fortalecer esse músculo na gestação, porque não pode ser o abdômen convencional, aqueles de flexão de tronco, flexão de braço, prancha. a respiração? A gente faz o fortalecimento abdominal durante a gestação através da respiração, exercícios respiratórios, exercícios posturais, exercícios de ativação do transverso do abdômen, que é um músculo bem profundo, que ele começa lá na coluna, ele passa, é como se fosse uma cinta fisiológica. Ele passa aqui na frente do abdômen e ele se insere tanto na linha alba, que é essa linha que a gente tem aqui no centro do abdômen, quanto aqui no pubis e na pelve. Então, ele forma um cinturão, que é o nosso cinturão fisiológico. É tipo um X, né? Ele vem aqui, ó. Então, na gestação, a gente precisa ensinar essa gestante a ativar essa musculatura, e não o reto abdominal, que é aquele de fazer força. Eu não sei se eu pedindo demais, não sei se é possível, mas tem alguma coisa que você consegue demonstrar pra gente ver como que é uma respiração dessa? Sentar bem alinhado, a gente vai inspirar pelo nariz, tentando preencher todo o pulmão, não levando o ar lá pro pulmão, porque tem muita... a maioria das pessoas acabam respirando pela boca e acabam fazendo aquela respiração que acaba enchendo a barriga de ar, né? E a gente tem que pensar que quem precisa de ar não é a barriga, é o pulmão. Então, quando inspirar, trazer o ar aqui pro pulmão, sentindo abrir as costelas. E quando soltar o ar, imaginar que tá vestindo uma cinta, como se o umbigo fosse para dentro e para cima. Então, ó, inspira. Sem deixar solto. Tá doendo meu abdômen aqui, eu treinei hoje. Então, essa é mais ou menos uma técnica respiratória que a gente consegue ativar essa musculatura profunda do transverso do abdômen. Nossa, é difícil, né? E nessa mesma técnica respiratória, a gente pode acrescentar a ativação dos músculos do assoalho pélvico, que são os músculos do períneo. Ah, mas então qualquer pessoa poderia estar fazendo esse trabalho assim pra ter esse fortalecimento. Eu acho que até seria. Todo mundo deveria fazer, eu acho. Todo mundo. Obviamente, tem pessoas que não têm tanta consciência, porque já tem um padrão respiratório errado há muitos anos. Então, para ela entender que ela precisa respirar, né? Por isso que é importante ter um profissional especialista acompanhando
para não ter nenhum erro aí. Eu já fiquei na dúvida se eu respiro certo. Viu? Muito legal. Eu acho que era uma grande dúvida que a gente tinha, a gente que eu falo, todo mundo que tá assistindo, é, é se a fisioterapia pélvica era só pra pessoa que quer fazer o parto normal, né? Sim, então, e por conta disso que eu te falei agora, né, dessa sobrecarga, tanto de abdômen quanto de assoalho pélvico, que a fisioterapia pélvica não é só para gestantes que querem ter parto normal. Também são para as pacientes que, ai, não quero parto normal, vou fazer uma cesariana que eu me sinto mais segura. Ok, a fisioterapia pélvica, ela vai trabalhar durante toda a gestação para evitar essa diástase abdominal, porque na gestação cresce muito a barriga, né? O útero, ele altera o centro de gravidade uterino, né? Ele vem para frente. Então, o reto abdominal não tem como, ele vai afastar. Então, se você não tiver uma boa consciência de ativação do transverso para manter esse reto abdominal estabilizado, você pode desenvolver uma diástase na gestação, no pós-parto. Pode desenvolver uma incontinência urinária. Por quê? Porque o músculo do assoalho pélvico, ele tá ali gritando, coitado, na gestação. Então, se ela não tem uma boa consciência de ativação dessa musculatura, vai chegar lá no último trimestre, que a bexiga, coitadinha, não tem mais espaço, que o peso do útero tá ali comprimindo a bexiga, tá ali tensionando esse músculo do assoalho pélvico, que, coitado, não sabe mais o que faz. Se ela tossir, se ela espirrar, vai escapar xixi. Então, a dor nas costas, as principais queixas de dores na gestação são as dores sacroiliacas, né, que são as dores pélvicas, né, que são as que acontecem aqui no sacro, nessa parte de trás. As dores, a pubalgia, que é essa daqui da frente do pubis, a dor lombar, a dor ciática. Então, a fisioterapia, durante a gestação, vai contribuir para aliviar essas dores, para prevenir o aparecimento dessas dores, né? Para tratar as gestantes que já, já, já apresentam essa queixa, e também para prevenir que essas disfunções apareçam ao longo da gestação, para que ela tenha uma gestação com mais conforto, com mais qualidade de vida. Então, não é só para as que desejam parto normal. Obviamente, para as que desejam parto normal, existem alguns recursos, algumas técnicas dentro da fisioterapia que são mais específicas, mas a fisioterapia pélvica é importante, é independente da via de parto, tá? Para gerar mais conforto e mais qualidade de vida para essa gestante, para essa mulher que está enfrentando um monte de mudança aí no corpo que precisa ter uma atenção específica. Teve algum momento que você pegou algum caso que, vamos dizer, extremo? Porque você falou vários sintomas assim que eu já fiquei pensando muitas coisas, né? Mas um caso extremo que veio alguma gestante ou início de gestação que esse trabalho com a fisioterapia que você faz foi tipo, nossa, muito impactante, assim, algo assim que transformou a vida dessa pessoa e até você falou, é isso daí, eu tô vendo. Então, teve sim, foi até recente, né? É uma paciente que ela já era minha paciente de fisioterapia pélvica antes da gestação. É, ela já tinha um histórico de dor lombar crônica, dor lombociatalgia. E daí, durante a gestação, logo no primeiro trimestre, ela teve muita dor lombar, assim, dor lombosacra, a ponto, assim, de ficar travada mesmo durante o trabalho, assim, travar, não conseguir se movimentar. E em consulta com o obstetra, ele passou um prognóstico assim, vai se acostumando, porque até o final da gestação pode ser que você chegue aqui de cadeira de rodas, por conta dessas sobrecargas. E ele falou isso pra ela. Ela chegou lá triste, eu não quero ficar de cadeira de roda. Meu Deus. Eu falei, calma, né? E daí com as sessões. Aí a importância, porque também não era uma paciente que tinha um desejo, assim, de ter um parto normal. Daí foi a importância da fisioterapia, através de exercícios de fortalecimento, de mobilidade, de terapia manual, com algumas sessões de fisioterapia, orientações, de exercícios até para ela fazer em casa, outros recursos dentro da fisioterapia que ajudam no controle de dor, né?
e na melhora, né, da postura, no controle das sobrecargas, né, impostas pela gestação, foi o quê? Foi algumas sessões, assim, que a gente já conseguiu controlar completamente o quadro de dor dela. Daí ela deu continuidade no pilates, porque ela viu que foi bom para ela. Ela estava com um pouco assim, de resistência para fazer o pilates. Eu até já tinha orientado o pilates para ela antes da gestação. Ela, não sei. Daí ela viu que deu tão certo, que fez tão bem para ela, porque conseguiu controlar a dor. E eu falei, olha, vai ser importante você continuar, a gente continuar com pilates durante a gestação para para essas dores não voltarem e para você chegar lá no finalzinho e falar, ó, tô aqui firme e forte, com bastante qualidade de vida. E assim foi. Eh, Ela passou a gestação super bem. No terceiro trimestre, né, que é onde há uma demanda maior, uma sobrecarga maior, pensando na questão musculoesquelética, né? As dores quiseram aparecer novamente, mas não foi nada incapacitante, nada limitante, como no primeiro trimestre, quando ela recebeu aquele prognóstico que ela até o final chegaria de cadeira de rodas. Então, assim, eu fiquei muito grata, assim, muito satisfeita com esse resultado e feliz em poder proporcionar mais conforto, mais confiança, mais segurança, mais qualidade de vida para ela na gestação. E foi bacana porque ela percebeu isso também, né? O quão foi importante para ela ter feito as sessões, ter feito a fisioterapia, para que realmente ela não passasse a gestação com uma incapacidade, né? Eu vejo assim que hoje assim, você tem uma conexão muito forte com as mães, né? Que vocês criam um vínculo muito forte. Você acredita que depois que você também agora é mamãe, isso virou a sua chave também em relação ao atendimento? E como que você faz o acompanhamento? Você acredita que isso mudou muito? Completamente, assim. Eh, Virou uma chavinha. Eh, né, quando eu ainda não tinha passado pela experiência da gestação e da maternidade, a gente, né, dominava muito bem a teoria. Eu acreditava que eu prestava um bom atendimento para as minhas pacientes, mas quando eu pude vivenciar a experiência da gestação, do parto, né, porque o meu parto foi um parto. Eu queria muito um parto humanizado, então procurei uma equipe especializada de parto humanizado, em São Paulo. E a minha gestação ocorreu em plena pandemia. Então, eu descobri a gestação em fevereiro, em março estourou a pandemia. Então, foi um momento de muita tensão por estar gestante, numa pandemia. Eh, a minha gestação não foi uma gestação planejada, então foi assim, Turbilhão de emoção. um turbilhão de emoções. E, e como eu desejava muito o parto, o Kiko, né? Ele me incentivou muito, assim, me apoiou muito com o parto normal. A gente procurou a equipe e o meu parto foi um parto muito intenso, porque embora eu tive todo o processo de trabalho de parto, a fase de dilatação, a fase ativa, foi muito rápido. Durante o expulsivo, a gente percebeu que a cabecinha do bebê não estava bem encaixada. Estava numa posição que não era tão favorável para atravessar o último estreito da pelve. Então, eu tive dilatação total, consegui passar pela, pelas contrações sem a necessidade de analgesia, mas ele não queria sair, a cabecinha dele estava numa posição que vinha a contração, ele coroava, a hora que passava a contração, ele saía. Ele voltava, a cabecinha dele rodava de novo. E ficou assim durante todo o trabalho de parto. Daí a gente tentou várias posições, eu fiquei na banheira, fiquei de 4 apoios. Eu não tive uma fisioterapeuta que me acompanhou. Eu tive uma fisioterapeuta durante a gestação, que foi minha amiga, a Vandressa, que a gente fez a especialidade, o curso de especialização juntas. E daí, durante a gestação, ela me acompanhou por vídeo, né? A gente fazia teleatendimento. E eu consegui fazer com ela, acho que 3 sessões presenciais, que daí foi quando eu fui para São Paulo, porque ela é de lá. Que daí foi que a gente conseguiu fazer 3 sessões, assim, de fisioterapia pélvica mesmo, antes do parto, para me preparar um pouquinho melhor.
Só que, por conta da pandemia, não liberaram a entrada dela na sala de parto comigo. Então, mas eu consegui uma doula, a doula eles liberaram, e eu não entendo até hoje por que a doula eles liberaram e a fisioterapeuta não. Mas enfim, a doula foi muito importante ali para me dar todo esse suporte emocional, né? Mas o Kiko, como ele sabia muito dessa minha vontade e, né, do quanto eu tinha me preparado, do quanto que eu queria passar por essa experiência, ele me incentivou muito, ele me deu muita força, durante o trabalho de parto, e eu falo assim, que eu pari, mas eu tenho certeza que ele pariu junto comigo, porque ele viveu, assim, intensamente esse momento. Ele me deu toda a força, todo o amparo, assim, emocional, sabe? Para conseguir passar, porque foi um desafio, porque daí o Kaique estava nessa posição que não era tão favorável, eu tive dilatação total, foi passando o tempo, eu fui ficando muito cansada. Daí, a equipe decidiu fazer a aplicação de ocitocina, que é o hormônio sintético, para aumentar as contrações uterinas para ver se ajudava a empurrar, né, a cabecinha. Daí fizemos a ocitocina. Daí que vocês é punk, porque daí vem aquela contração bem intensa, bem forte, bem seguida, bem dolorida. E daí você meio que sai, assim, do ar, assim. Você fica eles falam que é um estado que é a partolândia. Você fica meio que sem saber o que tá acontecendo. E mesmo assim não ajudou. Nossa. Daí eu fiquei extremamente cansada, porque daí a gente já estava em mais ou menos umas 6 horas de trabalho de parto, entre fase ativa e expulsivo. Daí eu estava extremamente cansada, meu obstetra orientou, Carol, vamos fazer uma analgesia, para você dar uma respirada, uma descansada, né, pra gente poder continuar. Daí, ok, aceitei fazer analgesia, porque até então eu estava aguentando, sabendo lidar bem com a dor do parto. Mas o que foi mesmo que me pegou foi esse cansaço extremo, assim, essa fadiga que a analgesia nessa parte me ajudou muito, porque daí eu consegui voltar para minha consciência ali no momento, para eu conseguir voltar, entender o que estava acontecendo e dar uma respirada. Mas aí eu me senti insegura para continuar fazendo os movimentos, para continuar em pé. Daí eu precisei ficar naquela posição de litotomia, aquela posição deitada na maca. E daí, para mim, como fisioterapeuta, foi um pouco frustrante, porque eu sabia que a posição que meu bebê estava, aquele posição não era mais favorável. Então, aquilo me deixou um pouco frustrada. E daí, o que aconteceu? Como já estava horas de trabalho de parto, já tinha feito aplicação de ocitocina, já tinha feito analgesia, o que aconteceu? O batimento do Kaique, do meu filho, começou a cair. Vinha a contração, o batimento dele caía. A hora que passava a contração, o batimento dele restabelecia. Mas como eu estava com ocitocina e era aquela paulada de contração, baixava, mas daí demorava para voltar. E daí o médico, né, o obstetra falou, Carol, agora a gente não pode continuar mais do jeito que tá. Agora ele precisa nascer. Então agora a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente vai usar um instrumento para ajudar a tirar o Kaique, ou a gente vai para uma cesariana de emergência. Porque agora ele precisa nascer, senão ele vai começar a entrar em sofrimento, né? Em sofrimento fetal, e a gente não quer. Daí, ele me colocou essas duas ele deixou nas minhas mãos que eu escolhesse o que eu me sentia mais segura. Ou a gente ia para uma cesariana, que seria uma cesariana de emergência, porque ele estava bem baixo já, né? Ou a gente iria usar um instrumento, e esse instrumento seria o fórceps. O que é o forceps? É um instrumento, é como se fosse uma pá, 2 pás, na verdade, que eles, hora que tá sem contração, eles encaixam na cabecinha do bebê, e a hora que vem a contração, eles fazem como se fosse uma tração para ajudar a cabecinha do bebê a sair. É um instrumento um tanto... É muito invasivo, né? E então a gente fica assim, insegura. Meu Deus, né? A gente nunca acha que ia precisar de um forceps, embora tivesse sido conversado em consulta sobre plano A, plano B, plano C, todas as possibilidades, a gente nunca. E eu tava, tipo,
nossa, eu tinha idealizado muito um parto natural, sabe? Então, quando eu via que ia ter a necessidade de usar um fórceps, eu fiquei muito frustrada. Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria ir para uma cesariana. E foi conversado ali, o Kiko falou, Carol, a decisão é sua, eu tô aqui para te apoiar. E eu acabei escolhendo pelo fórceps. E o Kaique nasceu, e foi muito emocionante, assim, porque mesmo ele tendo né, necessitado da ajuda do fórceps, o Apgar, que é uma nota que eles dão pro bebê a hora que o bebê nasce, o Apgar dele foi super bom. E do jeito que o médico, né, que ele no mesmo momento que ele nasceu, o médico já colocou ele aqui no meu colo e a pediatra fez toda a avaliação dele aqui. Então, ele já colocou ele para mamar, não teve necessidade de fazer nenhuma intervenção. Então, foi uma experiência, assim, transformadora. O meu obstetra falava que foi um parto muito desafiador. E apesar de ter sido um parto desafiador e parto intenso, em nenhum momento eu senti a sensação de que estava sofrendo. Então, essa experiência, para mim, foi, assim, transformadora, porque eu pude realmente entender qual a necessidade, a importância de ter uma assistência adequada durante esse momento do trabalho de parto, quão é importante essa gestante, essa família estar informada durante a gestação sobre como funciona o trabalho de parto, quais são as fases, quais são as intervenções possíveis, se precisar ir de uma cesárea, se precisar ir, né? Então, para a gestante não passar uma experiência de dor, de sofrimento, de insegurança, para mesmo que se precisar de um plano A, um plano B, um plano C, ser uma experiência positiva. Você acredita que a sua experiência foi foi uma forma assim que você passou todas as fases daquilo que você não quer que a gestante passe, né? As suas gestantes, vamos falar assim. E você vivenciou isso daí, né? Eu acredito que nada é por acaso, sabe? Eu acredito também que talvez precisei passar por isso para entender realmente como funciona esse processo, para poder ter um olhar diferente nos meus atendimentos, prestar um atendimento com mais cuidado, com mais atenção, com mais propósito, assim, direcionar melhor, informar melhor, preparar melhor essas gestantes para todas as possibilidades, para alguma intercorrência, para que essa experiência não seja uma experiência de violência obstétrica, uma experiência de medo, de insegurança, mas que seja uma experiência de transformação, de ressignificado, de amor, uma experiência de acolhimento, para que seja um parto respeitoso, independente de como seja o desfecho, se seja um parto normal, se seja um parto normal com intervenção, se seja uma cesariana. Então, isso fez essa minha experiência, acho que fez mudar essa minha visão, porque eu acho que antes eu era muito técnica, né? Porque eu só sabia a teoria. Então, os meus atendimentos eram muito técnicos. Eu ia lá, fazia a parte técnica e ok. E agora eu já tenho essa visão completa, não só técnica, mas essa visão. Como eu posso colocar? Essa visão Você viveu, né? de que eu vi da realidade mesmo, né? E do quão é importante essa primigesta, essa puérpera, essa mãe, essa família estar preparada para esse momento, informada para esse momento, o que é de direito dela, o que pode ser feito, o que ela pode esperar e o que ela não pode esperar, o que é, até onde é normal, até onde não vai ser realmente necessário uma intervenção. Para que seja uma experiência de amor, de afeto, de respeito, de segurança. Para que ela seja, para que seja uma experiência humanizada, né? Porque todo mundo acha que parto humanizado é o parto na banheira, é o parto natureba, é o parto sem analgesia. Não, parto humanizado, a humanização no nascimento é quando essa mulher, ela é protagonista do seu momento. Ela está informada e está segura com as decisões que ela escolheu. E está sendo respeitada, principalmente nas suas decisões. Carol, e hoje a gente tendo a medicina tão avançada, qual que é o benefício de fazer o parto humanizado ou o parto natural? O parto natural, ele
tem diversos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Vou colocar aqui, assim, os principais para o bebê. Melhora das condições cardiorrespiratórias na hora do parto, porque o processo, né, o bebê enfrentar, ele vai enfrentar ali um trabalho de parto também, né? Vai ajudar a fortalecer muito essa questão pulmonar, essa questão respiratória, essa adequação de temperatura. Já tem evidência científica que mostra que bebês que nascem de parto normal, têm um melhor desempenho no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Bebês que nascem de parto normal tendem a conseguir, fazer a sucção, fazer a parte de pega do né, para o aleitamento materno mais rápido, melhora a imunidade do bebê, eh e dentre outros benefícios aqui que se eu for ficar falando vai mas esses são os principais. E para a mãe também, controle de pressão, controle cardiorrespiratório, eh, a melhora da recuperação de um parto normal muito mais rápida do que um parto cesariana. Então, são diversos benefícios. E fora que você vai, respeitar o momento do bebê nascer, né, se não tiver nenhuma, indicação real de uma cesariana, né, não tiver nenhuma complicação durante essa gestação, por que não esperar o corpo entrar em trabalho de parto e acontecer tudo da maneira, fisiológica, né, respeitar o tempo do bebê nascer, né. Nosso corpo ele sabe, ele foi feito para isso, né. Então por que que não respeitar dar esse direito do bebê, escolher o dia que ele quer nascer, né. Eu acho que é até um ato de respeito com o próprio recém-nascido. É muito interessante, a gente pensar dos benefícios, né, porque normalmente quando a gente associa o parto natural, é é muito aquela associação igual você falou, né, do parto natureba, porque eu sou contra disso e não é, né. Na verdade é algo que traz mais qualidade de vida, pensando na saúde não só da mãe, mas como do bebê, né. A pojadura, né, a descida do leite materno acontece mais de uma forma mais rápida para as mulheres que têm um parto normal do que para as mulheres que passam por uma cesariana. Então, diversos benefícios, assim, mas eu acho que, assim, a recuperação é bem melhor, assim, de um parto normal, porque a cesariana, eh, é uma cirurgia, né, ela é uma cirurgia, então, são 7 camadas que precisam ser seccionadas, abertas para chegar até o tecido uterino. Então é uma cirurgia, e se a gente pensar, é uma cirurgia que a gente não faz nenhum exame prévio antes, né, é uma cirurgia de grande porte que a gente não faz nenhum exame, se você precisa fazer uma cirurgia, no abdômen, que o médico vai pedir antes? Uma avaliação cardiológica, uma avaliação com anestesista, um monte de exame de sangue. O parto cesariana não, você vai lá, você agenda e você faz o parto. Você não precisa fazer né. Então, é uma cirurgia de grande risco, né. E existem tantas complicações quanto no parto normal, mas é mais abafado. Como que é o pós hoje das pessoas que estão fazendo esse acompanhamento com você? Outro dia eu vi um post seu no Stories que você colocou, tipo, há 2, 3 semanas pós, aí você estava super feliz, né? A mãe já estava treinando. Como que é isso? Geralmente, as puérperas, né, que quando elas fazem o acompanhamento comigo durante a gestação, a maioria, eu fico muito feliz em falar isso, porque a maioria acaba voltando no pós-parto e elas voltam, assim, com uma condição funcional muito favorável, assim, porque a gente fez um trabalho bem específico, bem direcionado durante a gestação, então no pós-parto elas voltam mesmo para melhorar a qualidade de vida, para ter um momento ali para elas de cuidado com a saúde, né. Então, geralmente, as que passaram por um parto normal, geralmente elas retornam mais rápido, né, que elas são liberadas mais rápido. Parto normal, aí com 30 a 45 dias no máximo, o obstetra já libera para ela retornar às atividades. Tem alguns obstetras que liberam até antes. Agora um parto cesariana, como é né, uma cirurgia que vai envolver cicatrização de tecido, processo inflamatório, então, o que é orientado, assim, é de 2 a 3 meses elas estarem retornando para as atividades.
É, porque a gente não sabe como tá a cicatrização lá por dentro, então é importante ter esse tempo aí De recuperação. de recuperação para poder voltar com segurança para as atividades. E é muito interessante ver porque o acompanhamento, né? Então você tá ali há meses acompanhando a gestante, até mesmo no dia, né? Então o pós é muito mais tranquilo também, né? Sim, porque elas já estão mais preparadas, o abdômen dela tá mais preparado para retornar para o estado fisiológico mais fácil, o assoalho pélvico dela tá um assoalho pélvico mais funcional, que, né, dificilmente ela vai desenvolver uma incontinência urinária, uma dor na relação, que é muito comum no pós-parto, as dores, na relação por conta de alteração hormonal, por conta de tensão nessa musculatura do assoalho pélvico. Depois que você agora você é mãe, você comentou muito do Kiko durante o parto. Você faz como é que é com os maridos? Você tem um Eu esqueci de falar, uma das grandes mudanças também nos meus atendimentos depois que eu passei por essa experiência, foi acrescentar nos meus atendimentos uma aula que eu dei o nome de uma sessão, né, que eu dei o nome de aula de parto, que é uma sessão, vendo o quão importante foi essa presença do Kiko, essa participação ativa do Kiko durante o trabalho de parto, que eu tenho certeza que talvez se ele não estivesse ali, talvez o desfecho teria sido diferente. Então, o quão foi importante para o meu trabalho de parto ter, apesar de todos os desafios, de todas as intercorrências, ter sido uma experiência de muito respeito, de muito acolhimento, de muito amor, eu quis passar isso para as minhas gestantes, para essas outras famílias também, para eles também viverem uma experiência dessa, né? Uma experiência positiva, uma experiência acolhedora, independente da via de parto. Então, daí eu criei essa sessão, que eu intitulei de aula de parto, que geralmente a gente faz ela no finalzinho da gestação, por volta de 35, 36 semanas, que o acompanhante, né, o pai ou o acompanhante, ou de repente é uma mãe solo, que é a mãe dela que vai acompanhar, então o acompanhante, que geralmente é o pai, ele vem junto à sessão e a gente faz uma aula, simula como se fosse o dia do parto. Então, como que ele vai poder ajudar a mãe, a gestante durante o trabalho de parto com os exercícios, ele vai ajudar ela a lembrar de alguns exercícios que a gente fez durante a sessão, porque eu falei que tem um momento do parto que a mulher vai para partolândia, que ela fica meio tipo, uhul, loucona. Então, o homem, né, o homem, o acompanhante, no caso, né, a pessoa que for acompanhar essa gestante, ela vai estar um pouco mais consciente ali naquele momento. Então, ela vai lembrar de algum exercício, de alguma massagem que pode fazer ali com a gestante, vai fazer afirmações. A gente fala muito sobre as afirmações positivas, que ela pode falar: não, tô aqui, força, você consegue, o nosso filho vai chegar. Então, a gente explica para ele o que é cada fase, o que ela vai passar por cada fase. Na fase ativa, na fase latente, quando que começa realmente o trabalho de parto, qual o momento ideal para ir na maternidade, porque às vezes, começou a primeira contração, já sai correndo para a maternidade, estourou a bolsa, já sai correndo. E não, existe um momento adequado para ir na maternidade, para não ter, não correr o risco de de passar por intervenções desnecessárias. E a maternidade é um hospital, é um ambiente mais hostil, é um ambiente mais, mais frio, né? Não é um ambiente tão acolhedor. Então, se você vai para a maternidade numa fase muito inicial do trabalho de parto, as chances de você acabar evoluindo para uma cesárea são grandes. Então, o ideal é ir numa fase ativa, com aproximadamente uns 6 a 7 centímetros de dilatação. Então, a gente faz toda essa orientação para o casal entender qual o melhor momento, que momento que eles vão acionar a equipe para ir para o hospital. E chegando lá, o que é esperado acontecer, o que não é esperado. Para ele não se desesperar. Porque o que acontece? A mãe, ela tá ali. Na maioria das vezes, as gestantes que desejam parto normal, né, por exemplo, elas já vêm acompanhando comigo desde o início da gestação. Então, elas já estão super preparadas. Mas o pai não. O pai, mas
É normal, vai acontecer. Não entende que precisa ter um estudo, precisa receber uma informação. Então, eles não leem, eles não se informam, eles não vão. E chega lá, o que acontece? Eles assustam. Porque vê ali a mulher numa situação de... Vulnerabilidade. E ali, com dor, né? E eles querem fazer alguma coisa para resolver. Como que ele pode ajudar? Ele não quer ver a mãe do filho dele ali sofrendo, chorando, com dor. Ele, né? E ele acaba associando isso com sofrimento. E, na verdade, não é um sofrimento. É uma passagem, é uma transformação. Então, o que acontece? O que acontecia antes de eu oferecer essa aula de parto para as minhas pacientes? Elas estavam super preparadas, passando por esse momento do trabalho de parto. Chegava lá na hora, o acompanhante se desesperava. Falava, pelo amor de Deus, eu tenho que resolver isso. Não quero ver ela sofrer. E eles acabavam, não, vamos acabar com isso logo, vamos para cesárea. Já aconteceu de uma paciente minha, ela ir chorando para o centro cirúrgico, porque ela não queria, mas o marido, tipo, não aguentava mais ver ela ali, naquela situação. Ele falou, não, vamos acabar com isso, a gente vai pra cesárea agora. Então, ela, né, não era do desejo dela, mas ele ficou ali tão aflito que é o único jeito que ele conseguiu resolver aquilo. Falta de informação, né? Falta de informação. E é legal essa capacitação, né, que você faz, né, pro homem, pra não acontecer aquela cena de filme, né? O pai desmaiando e dando mais trabalho do que a própria gestante. Então, assim, essa aula ajudou muito até a aproximar mais os casais, o pai se tornar mais, o pai, o acompanhante, se tornar mais participativo, se sentir mais participativo, porque acaba que a mulher se torna protagonista, né, desse momento, o bebê, e o pai acaba ficando meio de lado. E ele é tão fundamental quanto a gestante, quanto a mãe nesse momento, né? Porque a partir dali eles vão construir uma família. Então, o pai tem que estar participando de uma maneira mais ativa. E o que acontece? Qual a importância do pai estar ativamente nesse processo? Vou explicar de uma maneira bem fisiológica, assim, tá? Pode ser que algumas pessoas me interpretem de uma maneira errada, mas assim, quando a mulher tem ali a presença do pai, do acompanhante, e ela se sente segura, isso é instinto, é fisiológico, é um instinto primitivo do ser humano. Ela libera, quando a mulher ela se sente segura, principalmente pela presença do pai, do marido, do homem, ela libera o hormônio ocitocina, que é aquele hormônio que eu falei que ajuda a estimular as contrações. Então, ali no parto, se o acompanhante estiver ali, junto com ela, dando segurança, dando conforto, acolhendo, ela vai liberar mais ocitocina, ela vai ter mais contração e esse parto vai acontecer de uma maneira mais rápida. Então, isso é fisiológico e isso tem estudos que comprovam, tá? Não tô falando da minha cabeça, nem da minha experiência. Então, além de toda essa parte dessa questão familiar, é uma questão fisiológica também. O pai tem uma importância fisiológica do pai estar ali prestando esse acolhimento, dando esse suporte, essa segurança, porque vai desencadear a liberação de um monte de hormônios que contribuem para esse processo do trabalho de parto ser um processo mais tranquilo, mais rápido, menos doloroso. Então, é extremamente importante o homem também, o pai, o acompanhante, a acompanhante, a mãe, a avó, estar preparada para esse momento, para ela dar, para essa pessoa dar esse suporte adequado para essa primigesta, para essa parturiente ter uma experiência positiva de parto, independente do desfecho. Carol, eu acho muito bonito ouvir você falando, porque realmente dá para sentir que você ama o que você faz, e não só pelos relatos, né, a sua vivência, a sua história, agora há mais de 10 anos já. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui, contando sua história, compartilhando. Eu acredito espero, né, que as pessoas que não conheciam esse mundo, né, que envolve toda a parte da gestação, o antes, o durante, o pós, a participação, né, dos parceiros, das pessoas que estão ali, né, na rede de apoio das gestantes, entender isso daí.
Então, eu fico muito feliz de você ter vindo, compartilhado não só a sua história, como que você iniciou na fisioterapia, mas compartilhar um pouco do seu dia a dia ali, dos relatos. E então, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. E se você quiser deixar um recadinho final para quem está te ouvindo, te assistindo. A gestação, assim, muitas pessoas negligenciam a gestação. Né, a mãezinha, a gravidinha. Muitos profissionais acham que é o momento que ela tem que ficar parada em casa, de repouso, né? E não, a gestação, como eu já disse várias vezes, é um momento que essa mulher está passando por diversas transformações físicas, emocionais, musculoesqueléticas, hormonais, que ela precisa de uma atenção específica. Ela precisa de um exercício adequado, direcionado. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida. Então, você que está gestante, não negligencie as suas queixas. Não, mas será que é normal? Mas eu tô grávida mesmo. É assim mesmo. Não. Sentir dor na gestação não é... Pode ser comum, mas não é normal. A gestação pode ser vivida de uma maneira passada, né? De uma maneira mais confortável, mais ativa, com muita saúde, com muito movimento. Então, procure um profissional especialista, um profissional adequado, uma equipe de assistência que vai te acolher, que vai estar contribuindo, né, com informação adequada, com informação respeitosa, para tirar todas as suas dúvidas, né? Porque tem muitas gestantes que chegam que acabam desabafando, que quando vai conversar sobre parto com a equipe de assistência pré-natal, a equipe não... depois a gente fala disso. Mas eu tô com dor. Mas é normal, você tá grávida, é normal. Faz repouso. E não. Você tem que ser ouvida, tem que ser respeitada. Então, procure profissionais que prestam uma assistência que estão de acordo com as suas expectativas, de acordo com o que você realmente merece para essa fase tão importante e tão transformadora na vida da mulher, que é a gestação. Carol, para quem quer conhecer esse trabalho, deixa seu Instagram. Bom, meu Instagram é @fisio_carolperin, com M no final. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Qualquer problema técnico, qualquer coisa que eu peço desculpas para vocês, foi nosso primeiro podcast aqui. Mas espero que o mais importante, que foi a nossa convidada, tenha sido um podcast incrível para vocês. Fico muito feliz de trazer uma pessoa que eu admiro muito para esse podcast e que seja uma inspiração para você também que quer seguir na fisioterapia, que está às vezes pesquisando, querendo conhecer a fisioterapia pélvica. Às vezes você está nessa fase lá no comecinho da sua faculdade. Então fica para vocês essa inspiração também, que é a Carol. Quero fazer um agradecimento muito especial para o nosso parceiro, a Casa do Gesso, que é o nosso parceiro, patrocinador e grandes amigos que nos ajudaram a construir esse espaço aqui também da nossa sala. Então, um agradecimento muito especial ao pessoal da Casa do Gesso, que faz um trabalho impecável com gesso, drywall. Tem uma tecnologia muito inovadora, que é o Glassworks X. Então, é minha sugestão para você que quer fazer a aplicação do gesso na área externa sem aquele quebra-quebra. Então, minha dica para vocês, a Casa do Gesso, aqui de Avaré. Vou deixar aqui para vocês o telefone e o endereço de contato deles, para vocês entrarem em contato com eles para sua obra. E para você que nos assistiu até o finalzinho, fica o meu convite. Assistam todos os nossos podcasts que estão disponíveis no YouTube. E para você que gosta de ouvir no Spotify, todos os podcasts também estão disponíveis no Spotify. Gente, vejo vocês no próximo episódio.